como eu posso aumentar em 30% e 40% a mais a minha produção de carvão vegetal, mexendo apenas na minha colheita e extração florestal. Gente, esse vídeo tá simplesmente incrível. Eu vou apresentar para você alguns segredos e 4 fatos inegáveis que você vai fazer no seu processo de colheita e extração florestal que vão transformar e vão impactar de forma significativa a sua produção de carvão vegetal. Se você gosta do tema carvão vegetal, aproveita o momento aí agora, ó, e clica, pega seu dedo aí, você está no celular, e clica em inscreva-se, e clica também em ativar a sinetinha se você não é inscrito aí no canal, para que você seja sempre avisado de todos os vídeos aqui. Existem aí centenas de vídeos aqui no canal que te ajudam a desenvolver o seu negócio de carvão vegetal. Aproveita e roda a vinheta, que nós já vamos falar sobre esse tema. Muito bem-vindos! Daniel Barcelos aqui. Gente, nesse tema aqui eu vou explorar o tema extração florestal, que é algo que impacta de forma significativa na sua produção de carvão vegetal. Nesse vídeo eu vou apresentar para você 4 fatos inegáveis sobre esse tema e como que você vai agir para solucionar os problemas, aplicar esses fatos e ganhar dinheiro com o carvão vegetal. Quais são os fatos inegáveis? Gente, primeira coisa que eu quero apresentar para vocês, por que a extração florestal ela é importante? Porque ela representa 40 ou mais por cento do seu custo de produção de carvão. Se vocês olharem aqui na minha tela, você irá verificar que a madeira geralmente tem um custo de produção de carvão, que é você adquirir a sua madeira ou produzir, em torno de 30%. Se você pegar corte, baldeio e transporte, você tem aí 15%, 12%, 20%. Valores que chegam à ordem de 40%. Você vai ter mais uns 15% aí para produzir o carvão e mais uns 15% para transportá-lo até a usina. Então, o que eu quero apresentar para vocês? Existe uma composição de custo que ela é extremamente significativa. Eu vou apresentar para vocês aqui como que é essa composição. Você vai ter seu custo madeira. Então, quando você for produzir carvão vegetal, o seu custo da madeira deve ser o menor possível. Tá? Esse é o primeiro custo. Então, toda vez que você vai produzir carvão, você tem que adquirir, seja numa floresta, ou produzir essa floresta da forma mais barata possível. Caso isso seja caro, pode ser que isso já te inviabilize o seu negócio de carvão vegetal. Então, passo 1 é madeira barata e às vezes representa 20%, 30%. Se começar a chegar a 40%, existe uma grande chance de seu negócio de carvão não dar certo. O segundo custo é o custo da derrubada dessa madeira. Se existe a floresta ou existe a biomassa, pode ser um outro material que não floresta, você precisa derrubar esse material, ou seja, espalhá-lo no chão para que ele possa secar. Esse é o segundo custo. Esse custo geralmente tem valores mais ou menos próximos, aí varia de região para região, mas é o segundo grande custo. O terceiro grande custo chama-se baldeio, ou seja, eu derrubei lá a madeira, tem madeira espalhada, eu preciso juntar esse material e levar para a beira da estrada para ser então transportado. Esse é o terceiro custo. O quarto custo é o custo do transporte, o que eu vou pegar toda essa madeira, colocar num caminhão e levar até a minha unidade de produção de carvão. Então esse é o meu quarto grande custo. Depois tem o custo de produção de carvão, que é na sua unidade, que eu ensino muito como é que você vai otimizar isso aqui. E depois você tem o custo do frete para entrega. Lógico que existe depois o seu lucro, imposto, que são coisas administrativas. Basicamente a gente tem 6 custos padrões que eu mostrei aqui para vocês, tá? Então temos aqui as canetinhas. Então se eu tirar a madeira, nós estamos falando da extração, que é corte, baldeio e transporte. Esses 3 custos representam em torno de 40% da sua produção de carvão vegetal. Pode ser mais se seu transporte for longe, se sua linha for complicada. Pode ser menos. Então você tem que estar muito atento que qualquer modificação que você faça aqui, você irá ter resultados significativos no seu negócio de carvão vegetal. Ok? Então vamos lá. Gente, como eu falei para vocês, se a madeira for cara, como está em vermelho, você pode inviabilizar o negócio. Se seu custo for caro dessas 3 atividades em amarelo, você também pode inviabilizar o seu negócio. E se você fizer mal feito a sua madeira,
você poderá inviabilizar o negócio. Digamos que você tem uma madeira de qualidade ruim. Se você fizer um corte, um baldeio, um transporte bem feito, dentro dos padrões para carvão vegetal, você consegue consertar essa madeira de qualidade ruim. Pelo menos parte dela. Mas se a madeira já tem problema e você faz todas essas atividades encadeadas mal feitas, você passa também a ter problemas. Você vai acumulando problemas dentro da cadeia. Tá, mas agora vamos voltar a um conceito. Digamos que você tem uma madeira de qualidade. Você pode estragar essa madeira no seu trabalho de corte, baldeio e transporte, entregando a madeira de qualidade ruim lá no seu forno de carvão vegetal, ou você pode melhorar ainda o processo. O que você precisa entender é que existe uma sequência, existe uma hierarquia de atividades que podem melhorar ou piorar toda a sua cadeia produtiva de carvão vegetal. E o que eu estou mostrando aqui é o seguinte: o que eu tenho que fazer antes da minha madeira entrar na minha unidade de produção de carvão, dentro do meu forno, para que eu possa aumentar em 40%, 50% a unidade. Então eu tenho que trabalhar em alguns elementos. Aumentar a produtividade dessas atividades, baixando o custo, e melhorar a qualidade dessas atividades que fazem com que eu aumente a produção de carvão dentro do meu forno. Então qualidade e produtividade devem andar juntas quando se fala de extração florestal para carvão vegetal, que é diferente para outras atividades. Eu vou explicar aqui com relação a esses fatos inegáveis. Bom, gente, existem 4 fatos. Mas antes de falar desses 4 fatos, eu quero dizer o seguinte. Existem 2 caminhos, o caminho da direita e da esquerda. Eu adquirir a madeira pronta, eu vou contratar uma empresa, ou eu vou comprar madeira, e ela vai chegar num certo padrão para mim. Existe o caminho 2, que é eu executar essas operações prontas, executar essas operações todas, em que eu vou adquirir a floresta, eu vou cortar, deixar secar, baldear, transportar e trazer para a minha unidade de produção de carvão. Independente do caminho que você escolha, o caminho 2, que é você fazer as atividades, teoricamente você vai baixar o seu custo se você for eficiente e você vai controlar e administrar o padrão de qualidade da sua unidade. Você vai ter que criar indicadores de recebimento da qualidade da madeira na sua unidade de carvão vegetal, para que você possa realmente cobrar se você vai comprar a qualidade da madeira que chega ou se você vai executar, para que você tenha os processos hierarquizados, tá? Sequenciados, feitos da forma correta, no tempo certo, para que você possa receber a madeira adequada para carvão vegetal, ok? Então vamos lá. Vocês estão vendo aí agora o meu livro, esse material e isso que eu estou falando aqui, eu falo no meu livro de carvão vegetal, que é o Manual de Técnicas Práticas, para você aumentar o faturamento em carvão vegetal. Bom, gente, produzir carvão, ele é uma cadeia integrada e interligada. O que eu quero dizer com isso? Você precisa saber que, primeiro, a floresta ela vai estar a uma certa distância da sua unidade de produção de carvão. Isso já vai compor um dos seus custos, que é o transporte. Então, quanto maior o raio de distância, maior o seu custo de transporte, que é uma daquelas 3 pernas que eu falei, que é corte, baldeio e transporte. Então, você começa a pesar o seu custo se o seu transporte for muito grande. Você tem que pensar formas de transportar essa madeira ou essa biomassa barata. O outro elemento chama-se o quê? O baldeio, que é juntar essa madeira que foi cortada, colocada na estrada, e isso é influenciado pela quantidade de madeira que tem no talhão, é influenciada, por exemplo, da forma como você derrubou, se a área ela é declivosa ou plana. É muito mais barato você fazer o baldeio em áreas planas do que áreas declivosas. Eu já executei essas atividades. Você às vezes aumenta 30%, 40% o seu custo de baldeio, porque a área se tornou ondulada. Isso tem que estar computado nos seus custos. Uma vez que você colocou na estrada, então, do baldeio, você vai ter que colocar dentro do caminhão. Existem todos esses custos: preparar a estrada e realizar um corte de acordo. Olha aqui, ó, uma máquina fazendo o carregamento do caminhão. Você tem que preparar onde você vai colocar a lenha, onde que ele vai parar, onde que a máquina vai executar. E essa cadeia tem que ela é toda interligada. Não basta simplesmente eu ir lá cortar e transportar de qualquer jeito. Nisso a gente entra no segundo fato inegável. O quarto é o mais importante, tá, gente? O segundo fato é você ter um planejamento de exploração detalhado,
Como é que eu vou derrubar essas árvores? Eu vou derrubar com feller? Vou derrubar com motosserra? Vou derrubar com harvester? Vou puxar com skidder? Vou puxar com autocarregável? Neste momento, tá, gente? Você vai entrar em contato com o engenheiro, com alguém prático e teórico na área de extração florestal para combinar os elementos para que você tenha realmente resultados acerca desse processo de extração florestal. Só que não é só a extração em si. Eu vou revelar um segredo para vocês aqui, então fica até o final do vídeo, que é agora no terceiro, é que para carvão a condição é diferente. As pessoas erram muito nesse processo de extração florestal, considerando outros tipos de madeira, e eu vou revelar esse segredo aqui agora para você. Então, antes de você começar, você tem que fazer um plano. Ó, tal dia eu vou ter que cortar, depois eu vou ter que baldear, depois eu vou ter que transportar, eu tenho que preparar as equipes, é tudo temporal e sequencial, ok? Então, vamos lá. Então, aqui vocês estão vendo um corte com feller e transporte com skidder, e durante... Aqui, ó, já está um corte com garra traçadora. Quase todas as atividades, tá, gente? Florestais, elas levam em conta produção, organização e segurança. As atividades florestais, elas são perigosas. A gente está lidando com material pesado, material de serras, materiais que geram uma grande quantidade de acidentes. Logo, a segurança é item que deve ser considerado neste tipo de atividade, ok? Os incidentes são comuns, assim como os acidentes. Então você tem que criar indicadores para medir secagem de lenha, tempo de secagem, derrubada, organização. Olha aqui uma pessoa avaliando a qualidade, né, da extração florestal. São detalhes que devem estar presentes no dia a dia para quem faz carvão vegetal. Bom, agora vamos ao que é o mais importante. Fato 3. O fato 4 é o mais importante, tá, gente? Fato 3. A madeira para carvão é efetivamente diferente. Aqui é um grande segredo. O que vai acontecer? A madeira para celulose ela é diferente da madeira para carvão. É bastante comum o pessoal utilizar o sistema de extração florestal para celulose e aplicar o conceito para carvão vegetal. Ele pode sim ser aplicado em parte. Porém, a madeira para celulose ela tem que estar úmida, ou seja, ela não pode secar completamente e ela tem que ter ausência de casca. Ou seja, a madeira é cortada e levada com uma certa umidade, onde ela é descascada ou lá na indústria, ou é descascada com harvester na floresta. Então ela é sem casca e ela tem certa umidade. Madeira para carvão não é assim, já vou revelar como é para carvão. Bom, madeira para serraria. Deixa eu mostrar aqui uma madeira para celulose aqui nos slides. Olha só, isso aqui é uma madeira para celulose preparada, cortada e descascada. Esse é o padrão da madeira que vai para a indústria de celulose. Madeira para serrados. Ela deve ter casca e ela deve ser levada verde para unidade, onde ela vai ser desdobrada e seca ao tempo já na forma que ela vai ser comercializada. Por que isso? Porque a condução da secagem é feita para que a peça ela tenha homogeneidade, que ela não rache. Então, o processo de secagem, seja ao tempo ou em estufa, tem que ser controlado. Então, todos os serrados, portas, madeiras e cadeiras, elas têm um processo de extração florestal diferente do que para carvão vegetal. Observem aqui, madeira para mourão, para ser tratada. Daniel, como tem que ser a madeira para mourão? Ela tem que ser verde e descascada. E levada verde ainda para o quê? Para ser trocada a seiva. É diferente também para carvão vegetal. Um outro tipo de madeira é a madeira para uso agrícola. Ela pode ser verde, ela pode ser seca, não existe relação. Eu vou queimar num fogão a lenha, eu vou queimar numa agroindústria, ela pode ter uma certa umidade. Entretanto, para carvão vegetal, ela deve estar muito seca. Olha aqui, gente, ó, rachando. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Madeira de extração florestal para carvão vegetal, ela tem que ter um sistema, dentro do sistema de baldeio, quando eu derrubo a árvore, ela deve ser deixada espalhada, tomar sol, vento, para que ela comece a rachar. Ela pode ser com casca e sem casca. Existe alguns produtores de carvão que retiram a casca. Não existe a necessidade. Porém,
Quando eu tiro a casca, eu acelero o processo de secagem. Carvão é altamente influenciado pela umidade da lenha. Então, diferente de todos os outros segmentos, a priorização no sistema de extração de florestal chama-se secagem. Deve secar a madeira a tal ponto que ela fique realmente completamente rachada, sem umidade, como eu estou mostrando aqui no slide neste exato momento. Esse é o fato 3. Agora vamos para o fato 4. O fato 4, gente, é que você precisa ter indicadores de processo. Vou mostrar aqui para vocês o slide, indicadores de processo. E para isso eu recomendo o programa aqui da Academia do Carvão, que é o programa Processo Controlado. O processo controlado é você que estabelecer padrões, tá, gente, dentro da sua extração florestal. A madeira tem que ser cortada assim, direcionada assado, tem que ter X de tempo de secagem, comprimento da lenha, organização, fator de empilhamento, em que você vai ter indicadores ao longo da sua cadeia produtiva que vão fazer com que você aumente em 30%, 40%, 50% a quantidade de carvão. Existem coisas que, se você fizer na sua extração florestal, presta atenção no que eu estou falando aqui. E a gente tem aqui o programa de assessoria, que é o programa Mais Carvão, que a gente ensina quais são esses indicadores. Nós vamos pegar a sua extração florestal, nós vamos adequá-la, vamos fazer modificações para que você tenha realmente controle de processo, controle de qualidade, para que essa madeira, quando entre no forno, produza muito mais carvão em termos de rendimento e reduz o ciclo. Nós vamos te ensinar a fazer um controle, vamos fazer uma escada. Deixa eu apresentar o slide para você, tá? É o processo controlado. A gente vai sair de uma condição, a gente vai subir a escada junto contigo, a gente vai sair de uma zona de incubação, vai passar por uma zona de aperfeiçoamento até você chegar numa zona de excelência. Você vai ter um acompanhamento nosso, da equipe da Ignis, Academia do Carvão, em planejamento, desenvolvimento, controle e análise e retroalimentação, um PDCA mesmo, uma administração com indicadores certos da sua extração florestal para carvão vegetal. E você vai sair de uma condição aqui ruim, que a maior parte dos produtores de carvão hoje tem, e você vai subindo para uma zona de otimização, uma zona de aperfeiçoamento e otimização até você chegar na excelência. Eu te garanto que você vai aumentar 20%, 30%, 40%, e a depender de como você está fazendo 50%. Nós vamos evoluir junto contigo. É só você clicar aqui no primeiro link da descrição, contratar a nossa consultoria, contratar o nosso programa, e falar assim, ó, eu quero melhorar a minha produção de carvão vegetal dentro dos moldes do programa Mais Carvão. E se realmente você aplicar e a gente verificar isso, você vai receber um selo de certificação do programa Mais Carvão, garantindo que você realmente está trabalhando dentro de padrões de excelência no segmento de carvão vegetal, alcançando, sem dúvida nenhuma, resultados. Isso impacta de forma significativa na quantidade de dinheiro, tá, gente? Na quantidade de dinheiro que é colocado no seu bolso. Vai fazer com que você realmente planeje, aplique, controle e garanta resultados através do programa de certificação Mais Carvão. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aí, ó. Deixa o like. Compartilha com um amigo. Sucesso nos seus negócios de carvão, sucesso nos seus empreendimentos. Não vou descansar até que você ganhe muito dinheiro com carvão vegetal. Um grande abraço, te vejo nos próximos vídeos. Até breve. Tchau!